Vamos para mais um vídeo e hoje o assunto é bacana, a gente vai falar sobre fundos de investimentos. Quando você ouve fundos de investimento, você acha que é uma coisa muito profissional, que eu tenho posições em ações, eu tenho posições em fundos de investimento de tal ação. E nesse vídeo eu vou explicar o que é um fundo de investimento, quando ele pode talvez fazer sentido em alguns casos, mas eu vou explicar como ele não faz sentido no longo prazo e que é bem mais fácil você mesmo escolher como você vai aportar seu dinheiro em um lugar mais lógico. Para começar, um fundo de investimento, basicamente, você está emprestando o seu dinheiro para uma pessoa fazer a gestão e escolher as ações que compõem esse fundo. Essa pessoa é uma gestora e ela segue uma linha de raciocínio da gestora mesmo. Cada fundo de investimento tem suas próprias ideias, suas próprias alocações em cada ação, em cada tipo de investimento. Quando um fundo de investimento pode fazer sentido? Existe alguma situação em que o fundo de investimento pode talvez fazer sentido, porém é uma situação bem nichada mesmo. Seria quando você tem muito dinheiro, não quer saber de estudar, pesquisa um fundo lá de uma gestora famosa até, e com uma taxa até que relativamente baixa, e você coloca seu dinheiro lá. Mas aí que a gente entra no problema dos fundos. As taxas, eles têm taxa de administração, que incide em todo o capital que está investido seu, não só no que ele rende. Então você sempre vai pagar, geralmente é anual, que descontam essa taxa. E também a gente tem as taxas de performance, que basicamente seriam em torno de 20% do que excede o benchmark, que seria meio que uma régua que o fundo deve seguir. Então, basicamente, quando você ganha, você paga ainda mais por esse fundo. E um detalhe muito importante é que você não precisa se preocupar tanto com essa taxa de performance, porque tem um estudo aqui do S&P que diz que mais de 90% dos fundos não batem o mercado no longo prazo. Então, nem o básico eles conseguem bater. Eles não conseguem pegar um benchmark e 90% desses fundos não conseguem ultrapassar ele. Ou seja, se o benchmark é a Selic, é bem mais lógico você colocar seu dinheiro todo num Tesouro Selic ou até num CDI de 105%, que seja, que ele vai bater essa Selic, do que um fundo de investimento que no longo prazo ele nem consegue combater a Selic. E eu quero explicar agora por que isso acontece, o porquê desse estudo que diz que os fundos imobiliários no longo prazo não conseguem bater nem o benchmark. Basicamente, não é só culpa do gestor, mas sim do mercado em si, das pessoas que colocam seu dinheiro no fundo. E a gente tem dois cenários para isso. Quando o mercado sobe, as pessoas elas entram nos fundos de investimento, por conta do famoso FOMO, o Fear of Missing Out, que seria o medo de ficar de fora. Você olha para o seu amigo, ele está alocado em ações e está ganhando muito dinheiro. O que você vai lá fazer? Pega o seu dinheiro que está paradinho na Selic ou que está parado no banco, coloca num fundo de investimento para querer também ganhar dinheiro. Isso faz com que a gestora receba seu dinheiro e compre as posições dela. Porém, quando o mercado cai, as pessoas entram em pânico. O mercado entra em pânico no geral, e isso faz com que as pessoas peçam o resgate desse fundo de investimento que está aplicado. E aí acontece o pior. A gestora ela tem que vender suas posições quando seria a hora de comprar quando está caindo. Ela deveria comprar as ações quando o mercado está com medo e compra no período mais barato e vende necessariamente no período mais caro. E aí faz a corretora ser obrigada a vender suas posições quando o mercado está caindo, que seria a hora dela comprar mais barato, que seria a hora dela começar a fazer seus aportes para quando o mercado subir de novo, ela ganhar na valorização. Os usuários do fundo, no geral, faz com que a gestora tenha que vender no mais baixo e comprar sempre no mais caro. Por isso que no longo prazo, essas gestoras dos fundos não conseguem nem bater o benchmark. Então, eu venho explicar também uma alternativa que é muito mais lógica no meu jeito de pensar. Então, pensa comigo. Existe alguma forma mais simples de eu investir em um produto que seja diversificado e sem o problema de cair nisso? E tem, que são os ETFs. O ETF é como se fosse uma caixinha de bombons com várias ações nele. A gestão dele é passiva, ou seja, diferente dos fundos de investimento, que a gestão é ativa, é uma pessoa comprando quando alguma ação está mais barata ou alguma está mais cara, ela vende e compra a que está mais barata dentro daquele fundo. O ETF ele segue uma regra. Desde quando ele foi criado, ele tem uma regra que ele nunca vai mudar. Ou seja, se a regra é 30% em uma ação, 20% em outra,
50% em renda fixa, ele sempre vai ter essa composição na carteira, não importa o que aconteça com o mercado. E a diferença fundamental é que num fundo de investimento, quando você pede seu dinheiro de volta, quando você vende esse fundo, você está retirando o dinheiro da gestora. Ou seja, se ela não tiver caixa suficiente, ela vai ter que vender as posições dela e te pagar do tanto que você pediu o resgate. E no ETF é diferente. Quando você vende seu ETF ou compra, você não está fazendo isso diretamente com a gestora. Você está comprando uma cota de outras pessoas que têm também a cota desse ETF, que faz a gestora não perder o dinheiro das suas posições e fazendo com que o ETF sempre siga uma média bem mais alta e bem mais compatível com o benchmark dele. É igual uma ação. Quando eu compro uma ação da Sanepar, eu não estou comprando diretamente da Sanepar, mas sim de uma pessoa que está vendendo nesse exato momento e eu fico com ela. Então, no final, os fundos de investimento eles não fazem tanto sentido porque a cultura deles não faz com que eles consigam bater nem o benchmark deles. E sim, os ETFs sendo uma opção parecida por serem diversificados igual aos fundos de investimento, por terem uma gestora que tem maior conhecimento sobre essa gestão, sobre essa alocação de ativos e sendo bem mais lógico no longo prazo. Então, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um like e fica com o vídeo.